Ó Deus, para essa verdade. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, limpa os nossos corações. Ó Deus maravilhoso, mas nós queremos que os teus rios, que as tuas águas possam fluir, Pai, do nosso interior. Deus, que rios de água viva possam fluir do nosso interior. Deus, para matar a nossa sede e para matar a sede de muitos. Ó Deus, vem no nosso meio, Senhor. Vem falar conosco, Pai. Somos o teu povo, somos a tua igreja. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, entregamos esse momento a ti, Senhor. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Deus abençoe. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Aleluias. Que Deus possa revelar para você a profundidade dessa palavra nessa noite. Amém? Ele é poderoso. O Espírito Santo é poderoso para fazer essa obra nessa noite. Isaías capítulo 6. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. Diz assim, Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Amém? Esse é o versículo central dessa mensagem nessa noite. O título eu dei o nome de As 3 Visões de um Profeta. Amém? Irmãos, preste atenção nisso, porque aqui está a chave de tudo que vai acontecer aqui, de toda essa visão que Isaías vai ter. Isaías diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Dá a entender que foi um tempo, durante esse ano, depois da morte do rei, foi um tempo de busca para Uzias. Não é? 2 coisas podem ter gerado essa busca intensa e essa visão de Isaías. A primeira possibilidade é a dor pela morte do rei, por ele ser muito próximo do rei. Aliás, os estudos dizem que Isaías era primo do rei Uzias. E uma das possibilidades é que essa dor de Isaías fez com que ele buscasse dessa maneira. Amém? Essa dor gerou nele uma busca. Muitas vezes só uma dor e aflição intensa na nossa vida pode produzir uma busca à altura de alcançar uma grande revelação de Deus.
Amém, irmãos? Muitas vezes somos assim. Muitas vezes somente pela dor, pelo sofrimento é que a gente é realmente motivado, despertado a buscar Deus com uma intensidade para realmente ter uma revelação de quem Ele é, do que Ele quer para a nossa vida. Essa é uma das possibilidades, mas independente de ser uma possibilidade, esse realmente é uma verdade, é um princípio que acontece na nossa vida, não é? A palavra diz, Provérbios diz que enquanto andava errado, ou melhor, antes de ser afligido andava errado, mas agora, depois de passar por aflição, eu conheço os teus caminhos. Não é? Entende? Então essa pode ter sido a motivação, não é? O que despertou Isaías a tal ponto dele buscar Deus dessa maneira e ter essa visão. Ele viu o Senhor, ele viu o trono de Deus, ele viu a grandeza de Deus. Amém? Ele viu que toda a terra está cheia da glória de Deus, porque é isso que é declarado lá no céu: toda a terra está cheia da glória de Deus. Você pode não ver, você pode não perceber isso, você pode não discernir isso, mas lá em cima, a visão que existe lá em cima, a visão dos anjos, é que toda a terra está cheia da glória de Deus. Por onde você andar, em cada coisa que você olhar, você vai conseguir ver, ou existe por trás de tudo isso, a glória de Deus. Amém? E Isaías viu tudo isso. Talvez essa dor, não é? Tenha sido a grande motivação, tenha sido o despertamento de Isaías. Amém? Uma outra possibilidade é que um ídolo havia caído na sua vida. Talvez Uzias fosse o grande ídolo de Isaías. Talvez Isaías tivesse uma profunda admiração pelo rei, pelo seu primo Uzias. E talvez isso também tenha sido a razão para Isaías ter tido essa visão. Enquanto houver um ídolo na nossa vida, irmãos, tomando o lugar de Deus, nós não vamos ver a sua glória. Amém? Enquanto tem alguma coisa na nossa vida, algum ídolo, alguma coisa que é maior do que Deus, que toma o lugar dele na nossa vida, nós não vamos entender ele, nós não vamos conhecê-lo de verdade. Amém? Amém, irmãos? Você vai conhecer de ouvir falar, como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Aliás, foi depois da luta, da dor de Jó, que ele realmente conheceu quem era Deus. Não tinha nem pensado, mas o que ele disse revela isso. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes de tudo que eu passei, antes do sofrimento que eu passei, da dor que eu passei, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. Amém? Veja como está muito associado aqui com a visão de Isaías. Veja como realmente a dor de Isaías pode ter produzido essa visão, essa experiência com Deus. Amém, irmãos? Amém? Preste atenção, porque nesta noite a palavra é as 3 visões de um profeta, as 3 visões que faz de nós um profeta. Como é que nós podemos ser um profeta de Deus? A primeira delas, você precisa ver Deus, você precisa conhecer o Deus que você crê. Amém? O coração totalmente rendido e esvaziado do orgulho e da autossuficiência nos faz olhar para o alto.
Amém, irmãos? Porque se Isaías viu o Senhor, é porque ele olhou para o alto. Amém? Quando Isaías olhou para o alto, ele viu o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Enquanto o orgulho está no nosso coração, a gente não olha dessa maneira para o alto. Amém? Esse olhar é de quem? É de um coração quebrantado. É de um coração que depende de Deus. Amém, irmãos? Só um coração quebrantado consegue ter esse olhar para o alto e ter essa visão. Não é? Enquanto o nosso coração está cheio de orgulho e de soberba, a gente olha do alto. A gente olha até Deus, a gente olha do alto, né? Segundo a nossa perspectiva. Mas quando a gente está com o coração quebrantado, nós olhamos realmente Deus de uma maneira diferente. Nós olhamos realmente e vemos que Ele está no alto. Amém? Eu vi o Senhor num alto e sublime lugar. Isaías dá a entender que realmente ele olhou para o alto, porque ele viu que Deus estava num alto e sublime lugar. Deus está num alto e sublime lugar. Amém, irmãos? Amém? Mas também com aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Amém? Ele está num alto lugar, mas também está perto de um coração quebrantado. E quando Isaías olha para o alto, ele vê o Senhor, ele vê a santidade dele. Isaías viu a santidade de Deus. Amém? Os anjos diziam: santo, santo e santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, irmãos? Isaías viu a glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém? Sua visão tinha altura. Essa é a primeira característica da visão de Isaías. A visão dele tinha altura para enxergar Deus. Amém? Ela alcançou a altura. Se você quer ver Deus, olhe para o alto. Amém? Olhe para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. Amém, irmãos? Ele viu o Senhor alto e sublime. Amém? E diante da santidade de Deus, imediatamente Isaías vê a sua iniquidade. Só que eu esqueci de ler o versículo aqui, né? Verso 5. Diz assim: então disse eu, depois de ter tido aquela visão, Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Quando a gente tem essa visão de Deus, quando os nossos olhos realmente olham para o alto, com esse coração quebrantado, com esse coração esvaziado de todo orgulho, a gente vê a nossa condição, a gente vê a nossa real condição. Amém? Isaías olhou para dentro de si, irmãos. A próxima visão, depois de ver o Senhor, é que a gente vai olhar para dentro de nós. Amém? Quando você tem realmente a visão de Deus, amém? Você imediatamente, isso vai te levar para olhar para dentro de você. Amém? E aí que Isaías percebe a sua condição, não é? A sua condição. Aqui Isaías tem uma outra perspectiva de visão. Ele viu, não é? Ele teve uma visão de profundidade. Isaías viu as profundezas do seu coração. Amém, irmãos? Às vezes a gente não vê. A gente acha que profeta é aquele que vê o pecado do outro. Ou o profeta é aquele que apenas
teve uma experiência com Deus. Mas antes de ser um profeta, você precisa ver, sondar as profundezas do seu próprio coração. Amém, irmãos? Antes de ver o pecado do outro, antes de olhar para o pecado dos outros, você precisa olhar com profundidade para o seu coração, para a condição do seu coração. Isso sim nos torna realmente qualificados para sermos um profeta de Deus. Amém? Aqui Deus mostra como é que forja um profeta, como é que Ele forja um profeta. E é assim que Deus forja um profeta em nós. É assim que Deus faz de nós um profeta. Amém, irmãos? Quando Isaías reconhece a sua iniquidade, confessa, Deus imediatamente o limpa, Deus imediatamente o cura. Amém? No versículo 6, quando Isaías acaba de dizer: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Como é que eu vou suportar isso? Eu sou um pecador. Eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém, irmãos? Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus imediatamente nos limpa, Deus imediatamente nos purifica. Amém? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Amém, irmão? Se você quer ser realmente um profeta, se você quer realmente prosperar, que a obra de Deus prospere na tua vida, não encubra as tuas transgressões, confesse as suas transgressões, não é? Porque Deus vai te limpar. Amém, irmãos? Há outros versículos que dizem isso, não é? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Para que Deus nos cure, é preciso que a gente confesse. Amém? Confessai-vos uns aos outros as vossas culpas. Amém? Para serdes curados. Amém? Nós precisamos confessar as nossas culpas. Precisamos reconhecer diante de Deus, primeiramente, o nosso pecado, a nossa condição, a nossa impureza, a nossa iniquidade. Amém? E depois de ser purificado do seu pecado, Isaías está apto para ser um verdadeiro profeta de Deus. Amém? A palavra diz assim: aparte-se da injustiça aquele que profere o nome do Senhor. Um profeta não pode estar envolvido com injustiça. Deus não usa profetas, não é? Deus não vai falar na sua vida, Deus não vai falar plenamente na sua vida, Deus não vai se revelar plenamente na sua vida, se a sua vida for uma vida de injustiça. Para ser realmente um profeta de Deus, a palavra diz: aparte-se da injustiça. Aparte-se da injustiça. Aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Amém? Por isso Deus purificou Isaías, para que ele pudesse falar em nome do Senhor. Você quer ser meu profeta? Você quer ser a minha boca? Então me deixa te purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Porque ele mesmo diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros.
eu falo mal do meu irmão, eu falo injustamente, eu tenho condenado as pessoas. Mais ou menos isso que Isaías estava dizendo. Meus lábios são impuros. Meus lábios são impuros. A injustiça na minha boca. Então Deus diz, você está certo. Pois bem, eu vou te limpar. Realmente, Isaías, você é um homem injusto, mas eu vou te fazer justo. Eu vou te justificar para que você possa proferir o meu nome, para que você possa ir e falar em meu nome. Amém? Para que você possa ser a minha boca. Amém, irmão? Se a gente quer ser um profeta de Deus, nós precisamos nos apartar da injustiça. Amém? Muitos têm manchado o nome de Deus por causa da injustiça. Por isso que a igreja está nessa condição. Porque se observássemos essa condição para sermos a boca de Deus, um profeta de Deus, não é? A gente santificaria a nossa vida. Amém? Aí no versículo 8, depois disso, depois do anjo tocar na boca de Isaías e purificá-lo de todo o seu pecado, diz assim no 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por mim? Pelo Filho e pelo Espírito Santo. E depois disso, então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Isaías agora passa a ter uma nova visão. Ele passa a enxergar o que Deus enxerga. Amém? Isaías agora enxerga para fora de si. E Isaías vê o povo. Era para onde Deus estava olhando. A visão de Isaías agora é larga, é abrangente. Ele vê a condição espiritual da nação de Israel. É o que Deus estava olhando. Era para onde Deus estava olhando. Amém, irmãos? E Isaías prontamente responde: envia-me a mim. Imediatamente Deus diz: vai e dize a este povo. Amém, irmãos? Amém? Então, completa aqui, não é, a visão, completa aqui um ciclo para Deus fazer de uma pessoa um profeta. Amém? Primeiro você tem que ter a visão do alto, você vê Deus, você vê a glória dele, você vê que ele é o Senhor. Amém? Depois você consegue olhar para dentro de você, você tem uma visão de profundidade. Primeiro uma visão de altura, de altitude, depois uma visão de profundidade. Você precisa ver realmente quem você é diante de Deus. Você precisa ver a sua condição diante de Deus. Amém? Para aí então, irmãos, Deus te mostrar, te dar uma visão de fora, para Deus te olhar, fazer olhar para fora, para Deus te fazer olhar para a condição das pessoas. Amém? Para depois você virar o dedo e diz: assim diz o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Para você ter autoridade. É isso que confere autoridade a um profeta. Ele esteve com Deus. Deus fez ele olhar para dentro de si. E agora ele sabe quem ele é. Que ele depende de Deus. Que é Deus quem o justifica. Que é Deus quem capacita ele. Amém? Que ele não é o bom não. Que ele depende da misericórdia de Deus. Porque ele diante de Deus ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim que estou vendo Deus, que estou vendo o Rei e estou cheio de pecado. E depois de ter a visão e de ser purificado, e Deus diz: a quem enviarei? Ele diz: envia-me a mim. Porque ele pensa: ai de mim se eu não for. Ai de mim se eu não for. Depois de ver tudo isso, depois de ver a glória de Deus, depois de ter esse privilégio de ver a glória de Deus,
e de ser purificado do meu pecado, como posso eu não anunciar a glória desse Deus? Como não posso eu falar da grandeza desse Deus? Amém, irmãos? E só nessa condição, e só dessa maneira, podemos realmente ser um profeta. Porque o profeta não é só aquele que vai estender o dedo, não é só aquele que vai trazer uma palavra dura às vezes para o povo, mas é aquele também que muitas vezes vai chorar pelo povo, que vai ter compaixão, que vai ter misericórdia. Porque Deus é assim, uma hora, não é? Uma hora Deus se endurece, mas outra hora Deus tem compaixão, tem misericórdia. O profeta não é só uma palavra dura, mas é uma palavra muitas vezes de amor, de compaixão, não é? É Deus chamando o seu filho para a sua presença, chamando o seu povo para a sua presença. Amém, irmãos? Nós precisamos alcançar essas 3 visões. Amém? Nós precisamos fazer das nossas dores, dos nossos sofrimentos, um motivo para buscar Deus dessa maneira, até que a gente conheça Ele realmente, até que Deus se revele para nós dessa maneira, como Ele se revelou para Isaías. Até a ponto de dizer: eu vi o Senhor, eu tenho visto Deus, eu tenho visto a glória de Deus. Amém, irmãos? E não deixar que nenhum ídolo, nada tome o lugar de Deus na nossa vida, nada esteja impedindo, nenhuma pessoa entre da nossa frente, para que a gente não veja a glória de Deus. Não coloque ninguém na sua frente, num lugar onde impeça a sua visão de Deus. Amém, irmãos? Às vezes a gente deixa que pessoas tomem um lugar na nossa vida, que as pessoas fiquem à frente da nossa visão, impedindo a nossa visão de quem é Deus. Isso não pode acontecer na nossa vida. Amém? Talvez o rei Uzias era essa pessoa na vida de Isaías. Quando Uzias morre, amém? Isaías consegue olhar diretamente para Deus. Um ídolo caiu diante dele, e agora ele olha para Deus. Agora não tem mais ídolo, não tem mais nada que esteja tomando o lugar de Deus na vida dele. E ele vê o Senhor. Amém, irmãos? Ele vê o Senhor. Não deixa que ninguém tome o lugar de Deus na sua vida. Amém? Nada impeça você de olhar para o alto. Nada possa ser mais impressionante, mais atraente do que a glória de Deus, do que esse Deus poderoso. Amém, irmãos? Não deixe que nada tome o lugar dele na sua vida, porque isso vai te impedir de ser um profeta, vai te impedir de ter comunhão e relacionamento com ele, para que você seja uma voz nessa geração. Amém, irmãos? Amém? Deus quer nos lapidar dessa maneira, Deus quer nos despertar dessa maneira. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi um ano de busca. Amém, irmãos? Ele não diz assim, a impressão que dá é que ele quis dizer que houve um tempo. Foi um tempo de dor, de sofrimento. Isso gerou nele um desejo de buscar Deus, de buscar uma direção de Deus, porque agora o povo estava sem um rei. Amém? E agora a dependência não era mais do rei, agora a dependência era do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus possa se revelar dessa maneira para você, que nessa noite você se sinta encorajado, que você se sinta atraído para ser também um profeta. Deus, eu quero ser como Isaías. Eu quero ser como Isaías, Senhor. Me forja também dessa maneira. Senhor, eu quero ter a visão de um profeta. As 3 visões que faz de nós um profeta.
Amém, irmãos? Amém? Que Deus possa limpar os teus olhos, que a tua visão possa ter altitude para alcançar o Senhor. Amém, irmãos? Que a nossa visão não fique limitada apenas às coisas desse mundo. Os grandes homens de fé, não é? Tiveram uma visão que foi além desse mundo. Amém? Amém, irmãos? E é só assim que a gente consegue ver a glória de Deus, é só assim que a gente consegue ver a grandeza de Deus. Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a intensidade do nosso coração, irmãos. Toda vez que a gente realmente busca Ele intensamente, a gente não fica sem resposta. Isaías não ficou sem resposta. O que dá a entender aqui é que Isaías buscou a Deus intensamente. E aí, irmão, de alguma maneira, Deus vai se revelar para você. De alguma maneira você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o Senhor. E isso vai impactar a sua vida. Ninguém que vê a glória de Deus fica indiferente, fica do mesmo jeito. Ninguém fica. O homem não fica, nenhum homem fica indiferente quando vê o Senhor, quando vê a glória de Deus. Ninguém ficou assim, nem Paulo, nem Saulo, ainda quando era Saulo, aquele homem duro que perseguia os cristãos, quando viu o Senhor, não resistiu. Amém? Amém, irmãos? Nem Nabucodonosor, um dos maiores reis de toda a história, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, quando teve a experiência de ver o Senhor, resistiu. Amém? Ele entendeu, porque Deus queria se revelar para Nabucodonosor. Apesar dele ser um homem soberbo, Deus o abateu. Muitas vezes Deus nos abate, irmãos, para se revelar para nós. Deus abateu Nabucodonosor, fez ele virar bicho, crescer pelos e comer como os animais, comer capim com os animais. Mas depois de um tempo, de passar o tempo que ele determinou, Nabucodonosor diz: agora reconheço que há Deus nos céus e governa sobre todas as nações. Amém? Ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu que a glória de Deus é superior à glória deste mundo. Foi isso que ele disse. A declaração dele diz isso. Amém? Agora sei que Deus governa sobre todas as nações da terra. Porque ele se tornou uma das maiores nações, uma das nações mais poderosas de toda a história. Ele estava sobre ela, ele era o grande homem dessa nação. Mas agora ele reconhece que há alguém superior, que há uma glória que é superior à glória desse mundo. A glória desse mundo aqui é passageira, amém? É limitada. Mas há um Deus que realmente, cuja glória pertence a Ele. Ele governa sobre tudo isso. Amém, irmãos? Quando você enxergar que Deus governa sobre toda a terra, que Deus governa sobre todas as coisas naturais, você vai entender quem realmente Ele é. Você não vai ser mais o mesmo. Isso vai fazer de você, vai levar você a ser um profeta dele. Amém? Aleluias. Porque quando Paulo também viu o Senhor, imediatamente Paulo toma uma outra posição. Como ele diz, quem é Senhor, né? É mais ou menos isso que ele diz. Mas na fala de Paulo já demonstra que ele já toma uma outra posição. Aquela visão faz Paulo realmente tomar uma posição de humildade. Amém? Aquele homem poderoso que tinha cartas, que tinha autoridade para prender e matar pessoas, agora diz: que é Senhor? Como eu posso atendê-lo? Senhor, estou fazendo alguma coisa errada. Deus, me fala, por favor. Amém, irmãos? Amém? Que você também possa ver a glória de Deus e ser transformado.
e ser quebrantado. Amém, queridos? Não deixe que as lutas, que as angústias, que as dores, que o sofrimento dessa vida te leve para um caminho de murmuração, um caminho de distanciamento de Deus. Mas faça destas lutas, destas aflições, da tua dor, um motivo para buscar Deus, para entender a grandeza de Deus, para encontrar em Deus alguém maior do que a sua dor, do que a sua luta, do que o seu sofrimento, porque Ele vai te revelar, Ele vai mostrar que realmente há algo superior. Como a palavra diz, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Amém, irmãos? Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que essa leve e momentânea tribulação. É algo que tem um peso eterno de glória. E é isso que a revelação de Deus faz na nossa vida. Torna as nossas lutas apenas uma leve e momentânea luta, uma leve e momentânea dor, um leve e momentâneo sofrimento, diante do peso eterno da sua glória. Amém, irmãos? Toma posse disso. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de fazer como Isaías. No ano que o rei morreu, o seu rei morreu, o seu rei terreno morreu. Você está achando que está sem rei, está desgovernado o negócio? Você tem um motivo para buscar Deus como Isaías. O rei morreu. Estamos sem rei, estamos sem governo, estamos desgovernados. Busca Deus como Isaías. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de ter uma resposta, uma revelação de Deus. É tempo de Deus fazer isso. Deus está prestes a fazer isso para a sua igreja. Deus quer se revelar dessa maneira. Amém, irmãos? Amém? Porque Deus quer levantar profeta nessa nação. E o caminho de levantar o profeta é esse aqui, irmãos. Precisa passar pelas 3 visões. Isso vai fazer de você um grande profeta. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus maravilhoso e bendito. Ah, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, podemos dizer que, como o Senhor disse, quando se cumpriu, Senhor, aquela promessa de Isaías, quando o Senhor leu naquele lugar, naquela igreja, o Senhor leu Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor disse: hoje se cumpre essa palavra. Senhor, sabemos que a tua palavra é uma palavra viva, ela é atemporal, Senhor. E o que o Senhor falou com Isaías naquele tempo também vale para hoje. Deus, vale para os profetas de hoje. Também somos profetas dessa geração, Senhor. Deus, o Senhor quer levantar profetas, Senhor, para essa nação. Deus, e só tem uma maneira de o Senhor levantar profetas, Pai. É Ele voltar o seu coração inteiramente ao Senhor. Ele voltar o seu coração totalmente para o Senhor. Oh Deus maravilhoso, levanta profetas nessa nação. Levanta profetas, Senhor, nesta geração. Oh Deus querido, poderoso, maravilhoso, fala conosco, Senhor. Se cumpra esta palavra nas nossas vidas, Senhor. Se cumpra em nós esta palavra, Senhor. Que o nosso coração possa gemer por esta nação. Que o nosso coração possa gemer, Senhor, ó Deus, pelos teus propósitos. Possa gemer pela tua presença, Senhor. Ó Deus, e possamos chorar amargamente pelos nossos pecados, Senhor. Senhor, até sermos totalmente purificados,
até sermos totalmente curados, Senhor. Ah, Senhor, para que o Senhor nos levante, Senhor, como uma voz nesta nação. Ah, Senhor, e sermos enviados pelo Senhor, Deus, para sermos guiados pelo Senhor por toda essa nação, por todos os cantos dessa terra. Deus, que o Senhor nos leve, nos prepara, nos forja, nos capacita, Senhor, e nos usa, Senhor, para sermos a tua boca nessa nação, nesta geração, por todos os cantos dessa terra, Senhor. Ó Deus, levanta nesta noite aqui verdadeiros profetas. Levanta nesta noite, Senhor, verdadeiros profetas. Que o Senhor mesmo diga: eu te envio. Vai e dize: assim diz o Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Deus maravilhoso, entregamos a Ti, Pai, esse momento. Entregamos a Ti as nossas vidas. Aleluias. Aleluia, Senhor. Se você foi tocado por essa palavra nessa noite, se você tem disposição no seu coração, se você tem um desejo de ser um profeta nas mãos de Deus, se você sente um chamado de Deus para chorar por essa geração, por essa nação, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque nós vamos estar orando também para Deus confirmar essa palavra sobre a tua vida.